Você desperta antes mesmo que a escuridão comece a recuar, quando a noite ainda mantém seu domínio completo sobre o dormitório onde dezenas de outros monges repousam em suas simples esteiras de palha, e o frio da madrugada penetra através das paredes grossas de pedra, como se elas fossem feitas de linho delgado, trazendo consigo aquele ar úmido e pesado que caracteriza as manhãs de outono na Borgonha, nesta região onde os invernos chegam cedo e os verões parecem breves demais para serem lembrados com clareza durante os longos meses gelados que se estendem como um oceano cinzento diante de você. O sino ainda não soou para as matinas, mas seu corpo aprendeu há tanto tempo a acordar alguns momentos antes do chamado que você já não se lembra de quando começou a abrir os olhos, nesta hora particular da madrugada, quando tudo ainda é silêncio, exceto pelo respirar coletivo dos irmãos adormecidos, cada um deles envolto em seu hábito escuro que serve tanto de cobertura quanto de vestimenta. E você permanece imóvel por um instante, sentindo o peso do tecido áspero sobre seu corpo e a dureza da palha sob suas costas, enquanto seus olhos se ajustam lentamente à escuridão quase completa que preenche este longo corredor de pedra, onde você e seus companheiros descansam lado a lado, separados apenas por pequenos intervalos que mal permitem que um homem se vire sem tocar o vizinho. A palha embaixo de você está comprimida pelo uso constante, formando pequenos vales e montanhas que seu corpo conhece perfeitamente, e você sente cada uma dessas irregularidades pressionando contra seus quadris, seus ombros, suas costelas, lembrando-o de que esta não é uma cama macia, como talvez existam em algum lugar distante do mundo, em castelos ou nas casas dos ricos mercadores das cidades que você nunca visitou, e provavelmente nunca visitará, mas sim um lugar austero de repouso, adequado para um homem que dedicou sua vida à renúncia e à contemplação. E há uma certa paz nesta simplicidade, uma paz que vem do conhecimento de que amanhã será exatamente como hoje, e que o dia seguinte será igual ao anterior, numa sucessão tranquila e previsível que se estende até onde sua mente consegue alcançar. Você move lentamente os dedos dos pés dentro das sandálias de couro que mantém calçadas mesmo durante o sono, porque o frio do chão de pedra é tal que seria impossível caminhar descalço até mesmo nos breves momentos entre acordar e começar os deveres do dia, e sente a rigidez nas articulações, aquele pequeno desconforto que sempre marca as primeiras horas da manhã, especialmente agora que você não é mais jovem, como era quando chegou a este mosteiro há tantos anos que os números começam a se confundir em sua memória, transformando-se numa névoa suave onde os eventos se misturam uns aos outros, como cores se misturam na água. O ar que você respira tem aquele cheiro característico de pedra antiga e umidade, misturado com o odor levemente azedo dos corpos de homens que se lavam raramente e sempre com água fria, porque a água quente é um luxo reservado apenas para ocasiões especiais ou para os enfermos na enfermaria. E há também o cheiro residual da cera das velas que foram apagadas há algumas horas, quando todos finalmente se retiraram após as completas, a última oração do dia. Aquele momento em que a escuridão já havia engolido completamente qualquer vestígio de luz natural e o mosteiro inteiro parecia se recolher em si mesmo como uma criatura que se prepara para hibernar. Você ouve, distante mas inconfundível, os primeiros passos do monge responsável por tocar o sino,
seus pés descalços ou talvez calçados com sandálias como as suas, fazendo aquele som característico contra as pedras do corredor adjacente. Um som que você conhece tão bem que consegue prever exatamente quantos segundos faltam antes que o sino comece a ressoar, chamando todos para a primeira oração do dia. E você se prepara mentalmente para este chamado, sabendo que quando ele vier, será necessário levantar imediatamente. Porque a regra de São Bento é clara sobre a rapidez com que os monges devem atender ao sino, sem demora ou hesitação, como soldados respondendo ao chamado de seu comandante, embora aqui o comandante seja invisível e eterno, e a batalha seja travada não com espadas, mas com orações e renúncias. O sino finalmente soa, seu toque profundo e grave reverberando pelas paredes de pedra, preenchendo cada canto e recanto deste edifício imenso que abriga centenas de monges, e você se levanta junto com os outros num movimento coletivo e silencioso que acontece todas as manhãs há séculos, desde que este mosteiro foi fundado por monges, que agora estão enterrados sob as lajes do claustro, seus nomes esquecidos ou lembrados apenas nas orações mais formais, e você ajusta seu hábito ao redor do corpo, sentindo o tecido áspero e frio contra sua pele. E segue em fila com os outros em direção à igreja, seus pés tocando o chão gelado, com aquele ritmo constante e familiar que não precisa de pensamento, apenas de repetição. A igreja está ainda mais fria que o dormitório, porque seu teto é alto, e suas paredes são espessas, e o calor dos corpos de 200 ou 300 monges que se reúnem ali várias vezes ao dia nunca é suficiente para aquecer verdadeiramente aquele espaço vasto e eixoso, onde cada som se multiplica e retorna, transformado, e você toma seu lugar habitual entre os outros, numa posição que você ocupa há anos, sempre o mesmo lugar na mesma fileira, cercado pelos mesmos rostos que você vê todos os dias, mas raramente estuda com atenção, porque aqui o olhar deve estar voltado para baixo ou para frente, nunca se detendo curiosamente sobre os outros. E você mantém as mãos escondidas dentro das mangas largas do hábito, tentando conservar um pouco de calor, enquanto aguarda o início das matinas. As orações começam com um canto lento e monótono dos salmos, cada verso repetido em antífona, um lado do coro respondendo ao outro, num ritmo que parece projetado para induzir um estado de contemplação que beira o transe. E você conhece estas palavras de memória, cada sílaba, cada pausa, cada inflexão, porque você as repetiu milhares de vezes ao longo dos anos, e sua boca se move automaticamente, formando os sons, enquanto sua mente talvez vagueie levemente, pensando em nada em particular ou em tudo ao mesmo tempo, numa espécie de meditação passiva que se tornou sua segunda natureza. E o latim flui de seus lábios como água, fluindo de uma fonte, sem esforço, sem resistência, apenas seguindo o caminho que sempre seguiu e sempre seguirá. A luz ainda não chegou quando as matinas terminam, e você retorna ao dormitório brevemente. Não para dormir novamente, mas simplesmente porque não há ainda luz suficiente para começar as tarefas do dia. E você se senta em sua esteira por alguns momentos, ouvindo os sons sutis dos outros monges ao seu redor, alguns tossindo suavemente, outros ajustando suas roupas, todos esperando pacientemente pela aurora, que virá lenta e gradual, como sempre vem, sem pressa, sem drama, apenas a escuridão se tornando gradualmente menos escura até que finalmente se possa distinguir formas e contornos. Quando a primeira luz acinzentada finalmente começa a filtrar através das estreitas janelas do dormitório, você se levanta novamente e,
Se dirige para a fonte no claustro, onde você e os outros monges se lavarão antes das laudes, a segunda oração do dia. E a água desta fonte é tão gelada que dói ao toque, fazendo seus dedos formigarem e depois adormecerem parcialmente. Mas você molha suas mãos e depois seu rosto, esfregando rapidamente a pele numa tentativa de remover a sujeira e o suor acumulados. Embora você saiba que esta lavagem é mais simbólica que efetiva, uma purificação ritual mais do que uma limpeza física verdadeira, e a água escorre pelo seu pescoço encharcando levemente o colarinho de seu hábito, trazendo consigo um desconforto adicional que você aceita com a mesma neutralidade com que aceita todas as pequenas inconveniências desta vida. O claustro está envolvido numa névoa leve e prateada que vem dos campos circundantes e se instala entre as colunas e arcadas deste espaço retangular onde você caminhará incontáveis vezes ao longo do dia, porque o claustro é o coração do mosteiro, o lugar por onde todos devem passar para ir de um lugar a outro. E você observa por um momento as gotas de orvalho que se formaram nas folhas das poucas plantas que crescem no jardim central. Cada gota refletindo a luz crescente, de maneira que quase parece bela, se beleza fosse algo em que você ainda pensasse com frequência. Mas há tanto tempo desde que você contemplou algo pelo seu valor estético, que esta palavra quase perdeu significado em sua mente, substituída por conceitos mais práticos de utilidade e função. As laudes são cantadas com a mesma cadência lenta das matinas, e você nota que a luz que entra pelas janelas altas da igreja agora tem uma qualidade levemente diferente, menos cinza e mais dourada, embora o ouro seja muito pálido, quase imaginário. E esta mudança marca a progressão do tempo de uma maneira que é ao mesmo tempo significativa e completamente irrelevante, porque o tempo aqui é medido não em horas, mas em orações, não em momentos, mas em ciclos que se repetem dia após dia, ano após ano, e você está numa parte deste ciclo que é idêntica à mesma parte do ciclo de ontem e será idêntica à mesma parte do ciclo de amanhã. Após as laudes vem o capítulo, a reunião matinal onde o prior, ou às vezes o próprio abade, lê um trecho da regra de São Bento e depois trata de assuntos administrativos do mosteiro, distribuindo tarefas e fazendo anúncios, e você se senta nos bancos de pedra da sala capitular junto com os outros monges, sentindo o frio da pedra penetrar através do hábito e alcançar sua pele, e ouve as palavras sendo ditas numa voz monótona que parece projetada para não despertar interesse excessivo, apenas transmitir informação da maneira mais neutra possível. E você aprende que hoje você trabalhará no scriptorium como sempre trabalha, porque esta é sua tarefa atribuída há anos, copiar manuscritos letra por letra, linha por linha, página por página, num trabalho que não termina nunca, porque sempre há mais textos para copiar, mais conhecimento para preservar, mais palavras para transferir de um pergaminho velho para um novo. O desjejum é servido no refeitório após o capítulo, uma refeição simples que consiste principalmente de pão duro que você precisa amolecer mergulhando numa tigela de cerveja fraca ou água com um pouco de sal. E há também, às vezes, um pequeno pedaço de queijo ou algumas nozes, mas não sempre, dependendo da estação e da disponibilidade de suprimentos. E você come lentamente, mastigando cada pedaço com cuidado, porque seus dentes não são mais tão fortes quanto eram na juventude, e porque há tempo suficiente. Sempre há tempo suficiente para tudo aqui. E enquanto você come,
Ouve a leitura que um dos monges mais jovens faz em voz alta de algum texto edificante, geralmente vidas de santos ou comentários sobre as escrituras, palavras que fluem sobre você como água fluindo sobre pedras, moldando-o imperceptivelmente ao longo do tempo, mas sem causar mudança visível de um dia para o outro. O refeitório é um salão longo com mesas pesadas de madeira escurecida pelo tempo e uso, e você se senta sempre no mesmo lugar, cercado pelos mesmos companheiros, e há uma certa comodidade nesta previsibilidade, uma sensação de que você está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. E embora o pão seja duro, e a cerveja seja fraca, e o queijo seja rançoso, você não espera nada diferente, porque esta é a comida adequada para homens que renunciaram ao mundo e suas delícias. Homens que buscam alimentar não o corpo, mas a alma, embora o corpo também precise ser alimentado minimamente para continuar funcionando. E assim, você come sem prazer, mas também sem desprazer, apenas com aceitação. Após a refeição, você segue para o scriptorium, uma sala grande e bem iluminada no segundo andar do claustro, onde longas mesas estão dispostas perto das janelas para aproveitar ao máximo a luz natural, e você toma seu lugar em sua mesa designada, onde seus materiais já estão organizados exatamente como você os deixou na noite anterior. O pergaminho esticado e preso com pequenos pesos de pedra nos cantos, o tinteiro com tinta preta feita de galhas de carvalho e sulfato de ferro, as penas de ganso cuidadosamente cortadas e preparadas, e o manuscrito original que você está copiando, neste caso, um comentário sobre o livro de Jó, escrito por algum teólogo que viveu e morreu há séculos. Você se senta no banco duro de madeira e ajusta sua postura, sabendo que passará as próximas horas nesta posição e que seu corpo gradualmente começará a protestar, suas costas doendo, seus ombros ficando rígidos, seus olhos ardendo do esforço de focar nas letras pequenas e intrincadas, mas você também sabe que esta dor é parte do trabalho, tão inevitável quanto a passagem do tempo. E você aprendeu há muito tempo a não resistir a ela, mas simplesmente a notá-la e continuar trabalhando, porque o trabalho deve ser feito independentemente do desconforto, e há uma certa dignidade nesta persistência, nesta capacidade de continuar fazendo o que deve ser feito, mesmo quando cada fibra do seu corpo deseja parar. Você mergulha a pena na tinta e a aproxima do pergaminho. E então, com movimentos cuidadosos e deliberados, que se tornaram automáticos através de anos de prática, você começa a formar as letras, cada traço preciso, cada curva controlada, copiando palavra por palavra o texto à sua frente. E há algo quase meditativo neste processo. Algo que suspende o tempo e faz com que as horas passem sem que você realmente as note, porque sua atenção está completamente focada neste pequeno espaço de pergaminho à sua frente, nesta linha que você está escrevendo, nesta palavra, nesta letra. A luz que entra pela janela muda gradualmente à medida que a manhã progride, começando suave e oblíqua e tornando-se mais forte e direta, e você observa estas mudanças perifericamente, usando-as como uma espécie de relógio natural para saber aproximadamente quanto tempo se passou, embora o tempo preciso seja irrelevante, porque você trabalhará até que o sino toque chamando para a próxima oração, seja daqui a 1 hora ou 3, e enquanto isso você continua formando letras, linha após linha, preenchendo lentamente a página com texto preto sobre o pergaminho amarelado, e de vez em quando você precisa parar para reapontar a pena ou adicionar mais tinta ao tinteiro, e
Estes pequenos intervalos são bem-vindos porque permitem que você flexione seus dedos e alivie um pouco a tensão em sua mão. Ao seu redor, outros monges fazem o mesmo trabalho, cada um em sua própria mesa, copiando seus próprios textos, e o único som é o leve arranhar das penas sobre o pergaminho, um som suave e rítmico que se torna quase musical em sua repetição constante, e ocasionalmente alguém tosse ou muda de posição, causando um leve ranger da madeira. Mas estes são os únicos sons, porque falar no scriptorium é estritamente proibido. E mesmo tossir ou fazer outros ruídos corporais é desencorajado, embora inevitável. E assim vocês trabalham em silêncio, uma comunidade de copistas dedicados a preservar o conhecimento para gerações futuras que talvez nunca saberão seus nomes ou pensarão em agradecer por este trabalho tedioso e essencial. Você copia uma frase sobre o sofrimento de Jó, sobre como ele perdeu tudo, mas manteve sua fé. E há um momento em que você se pergunta vagamente se há alguma conexão entre a história de Jó e sua própria vida, se esta dedicação monástica não é também uma forma de perder tudo voluntariamente, renunciando ao mundo e suas possibilidades em troca de algo que é prometido, mas nunca verdadeiramente experimentado nesta vida. Mas este pensamento passa rapidamente, dissolvendo-se antes mesmo de se formar completamente, porque você aprendeu há muito tempo a não questionar demais, a não pensar demais, apenas a fazer o que deve ser feito e confiar que há um significado nisso tudo, mesmo que esse significado permaneça obscuro. Seus olhos começam a arder mais intensamente à medida que a manhã se estende, e você pisca várias vezes, tentando aliviar a sensação de secura. Mas isso ajuda apenas momentaneamente, e você sabe que ao final do dia seus olhos estarão vermelhos e cansados, e talvez você terá uma dor de cabeça leve pulsando nas têmporas, mas isso também é normal, parte do preço que se paga por este trabalho. E há monges mais velhos no scriptorium cujos olhos quase não funcionam mais depois de décadas fazendo este mesmo trabalho. E você se pergunta se chegará a esse ponto, se um dia você também estará quase cego, dependendo dos outros para guiá-lo pelos corredores do mosteiro. Mas este pensamento também é deixado de lado, porque o futuro distante é tão nebuloso e incerto quanto o passado distante, e apenas o presente importa. Apenas esta linha que você está escrevendo agora. A tinta às vezes não flui uniformemente da pena, criando manchas ou áreas muito claras, e quando isso acontece, você precisa tomar uma decisão sobre se o erro é suficientemente grave para justificar raspar o pergaminho e começar de novo. Porque o pergaminho é valioso, feito de pele de carneiro ou vitela cuidadosamente preparada, e desperdiçá-lo seria um pecado contra a regra da parcimônia que governa todos os aspectos da vida monástica. Mas, ao mesmo tempo, um texto mal copiado é inútil. E há um equilíbrio delicado a ser mantido entre a perfeição e a praticidade. E você desenvolveu ao longo dos anos um senso intuitivo para onde este equilíbrio se encontra, permitindo pequenas imperfeições que não afetam a legibilidade, mas corrigindo erros mais significativos. O sino toca para a terceira oração do dia, e você deposita cuidadosamente a pena, limpa-a com um pedaço de pano, e então se levanta, sentindo seus joelhos estalos suavemente enquanto você se estica, e segue com os outros monges em direção à igreja, seus pés carregando-o automaticamente pelo caminho familiar, descendo a escada estreita do scriptorium, atravessando o claustro, onde a névoa da manhã já se dissipou completamente, e o sol agora brilha com aquela luz clara e fria de outono, e entrando novamente na igreja, onde você tomará seu lugar,
para mais uma rodada de salmos e orações. A terça é mais breve que as matinas ou as laudes, mas segue o mesmo padrão familiar. O canto em antífona, as vozes dos monges se elevando e caindo em ondas suaves de som que preenchem o espaço da igreja e então se dissipam no silêncio e você participa mecanicamente, sua voz se juntando às outras, mas sua mente já está pensando na próxima tarefa, no retorno ao scriptorium, na continuação do trabalho que foi interrompido, porque mesmo durante as orações, há sempre uma parte de você que está pensando no que vem depois, planejando a próxima hora ou as próximas horas, não porque você esteja ansioso ou impaciente, mas simplesmente porque é assim que sua mente aprendeu a funcionar ao longo dos anos, sempre se preparando para a próxima coisa, sempre antecipando a próxima etapa do ciclo diário. Após a terça, você retorna ao scriptorium e retoma o trabalho exatamente onde parou. E amanhã se transforma gradualmente em tarde, sem que haja uma linha clara de demarcação. Apenas a luz mudando de novo, ficando mais amarela, e depois começando a adquirir aquele tom levemente alaranjado que indica que o dia está passando, e você completa mais algumas linhas, depois mais algumas páginas, e o texto que você está copiando continua discutindo questões teológicas complexas sobre a natureza do sofrimento e a justiça divina. Palavras que você copia fielmente, mesmo quando não compreende completamente seu significado. Porque seu trabalho não é compreender, mas preservar, não interpretar, mas transmitir exatamente o que está escrito no manuscrito original. Você sente fome começando a crescer em seu estômago, uma sensação vazia e levemente dolorosa que indica que se aproxima a hora da refeição principal do dia, e de fato o sino logo toca para a cesta, seguida pelo almoço no refeitório, e você guarda seus materiais com cuidado, certificando-se de que tudo está organizado para quando você retornar, e então desce para se juntar aos outros na refeição, que consiste de uma sopa espessa de legumes com pedaços de pão embebidos nela, e às vezes um pouco de peixe se for um dia em que o peixe está disponível, embora a carne vermelha seja rara e reservada apenas para os enfermos ou para dias de festa especiais. A sopa está morna, não quente, porque foi preparada há algum tempo e esfriou enquanto era transportada da cozinha para o refeitório, e você a come com uma colher de madeira, pescando os pedaços de nabo e cebola e cenoura que flutuam no caldo, e o sabor é suave e levemente salgado, não desagradável, mas também não particularmente agradável, apenas adequado para preencher o estômago e fornecer energia suficiente para continuar o trabalho da tarde, e enquanto você come, continua a leitura em voz alta, desta vez de algum texto sobre as virtudes da humildade e da obediência, temas que são constantemente repetidos e reforçados na vida monástica. Após a refeição, há um breve período de descanso, talvez meia hora ou um pouco mais, quando você pode caminhar lentamente pelo claustro ou simplesmente sentar em algum lugar inquieto. E você escolhe caminhar porque sabe que logo estará sentado novamente por horas no scriptorium. E o movimento ajuda a digestão e alivia um pouco a rigidez que se acumulou durante a manhã de trabalho. E você caminha devagar ao longo das arcadas, observando as sombras que as colunas projetam no chão de pedra, sombras que se movem quase imperceptivelmente à medida que o sol continua sua jornada através do céu. Há outros monges também caminhando ou sentados, cada um absorto em seus próprios pensamentos ou talvez em nenhum pensamento particular,
apenas existindo neste momento de pausa entre uma atividade e outra, e você passa por um monge mais velho que você reconhece, mas cujo nome nunca aprendeu, e vocês trocam um breve aceno de cabeça em reconhecimento mútuo, mas não param para conversar, porque a conversa casual é desencorajada, exceto em circunstâncias muito específicas, e mesmo então deve ser mantida breve e focada em assuntos relacionados ao trabalho ou à vida espiritual, nunca divagando para tópicos mundanos ou frívolos. O ar da tarde tem aquela qualidade particular do outono, fresco, mas não ainda verdadeiramente frio, com um leve cheiro de folhas em decomposição e terra úmida. E você respira profundamente, enchendo seus pulmões com este ar que carrega consigo a promessa do inverno que se aproxima. Aqueles meses longos e escuros, quando o frio se tornará tão intenso que mesmo com o fogo aceso na sala capitular e no refeitório, você sentirá seus dedos ficando dormentes e suas articulações ficando rígidas. Mas isso ainda está no futuro. Talvez apenas algumas semanas ou um mês adiante. E por enquanto, o presente é tolerável, quase agradável em sua suavidade neutra. O sino toca novamente, chamando para a nona, a sexta oração do dia, e você interrompe sua caminhada e se dirige para a igreja mais uma vez. E este ciclo de trabalho e oração, continua marcando o ritmo do dia com a regularidade de um coração batendo, e você participa das orações com a mesma concentração moderada que caracteriza todas as suas atividades, nem completamente presente, nem completamente ausente, mas num estado intermediário que se tornou sua forma habitual de existir. Após a nona, você retorna ao scriptorium para mais algumas horas de trabalho, e a luz agora está começando a ficar mais fraca, adquirindo aquele tom levemente azulado que precede o crepúsculo, e você sabe que não terá muitas horas mais de luz adequada para copiar, porque embora haja velas disponíveis, trabalhar à luz de velas é desencorajado, exceto quando absolutamente necessário, tanto porque as velas são caras, quanto porque a luz tremulante é ruim para os olhos e pode levar a erros de cópia. E assim, você trabalha com renovado foco, tentando completar mais algumas linhas antes que a luz se torne insuficiente. Seus dedos estão cansados agora, e há uma dor surda pulsando na base de seu polegar direito, resultado de horas, segurando a pena na mesma posição, e suas costas doem em vários lugares, especialmente na região lombar e entre as escápulas, e seus olhos parecem arenosos e pesados, e há momentos em que você precisa fechar os olhos por alguns segundos apenas para aliviar a tensão. Mas você continua, porque o trabalho ainda não terminou, e há sempre mais uma linha a copiar, sempre mais uma página a completar. Você comete um pequeno erro, escrevendo a letra errada, e precisa parar e raspar cuidadosamente o pergaminho com uma faca pequena e afiada, removendo a tinta sem danificar a superfície do pergaminho, e este processo é delicado e requer concentração. E quando finalmente você remove o erro satisfatoriamente, você recomeça a palavra, desta vez corretamente, e continua. Mas o erro deixou você levemente irritado consigo mesmo, porque você se orgulha da qualidade de seu trabalho, e erros como este, embora inevitáveis ocasionalmente, sempre o incomodam. A luz continua, enfraquecendo gradualmente, e você observa as sombras na sala ficando mais longas e mais escuras. E os outros monges ao redor também estão começando a guardar seus materiais, reconhecendo que o dia de trabalho está chegando ao fim.
E você completa a linha em que está trabalhando e então, relutantemente, limpa sua pena e fecha o tinteiro e cobre o manuscrito que estava copiando com um pano limpo para protegê-lo da poeira. E então se levanta, esticando seus músculos cansados, e desce do escritório pela última vez neste dia. As vésperas são cantadas quando o sol está se pondo, e através das janelas altas da igreja você pode ver o céu adquirindo tons de rosa e laranja, cores que parecem quase irreais em sua intensidade, depois de um dia inteiro vendo apenas as tonalidades neutras de pedra e pergaminho, e você canta os salmos das vésperas com voz ligeiramente mais cansada que pela manhã, porque o dia cobrou seu preço de energia e concentração, e há uma parte de você que já está antecipando o momento em que finalmente poderá deitar e descansar. Após as vésperas vem a refeição da noite, mais leve que o almoço, geralmente consistindo apenas de pão e cerveja, talvez com algumas frutas secas, se a colheita foi boa, e você come rapidamente porque está cansado demais para saborear verdadeiramente a comida, e então há um breve período de tempo livre antes das completas, a última oração do dia, e você usa este tempo para caminhar mais uma vez pelo claustro, agora quase completamente envolto em sombras, porque o sol já se pôs, e apenas um último resíduo de luz permanece no céu. O ar noturno é consideravelmente mais frio que o ar da tarde, e você sente um arrepio percorrer seu corpo, e puxa o hábito mais apertado ao redor de si mesmo, tentando conservar um pouco de calor, e há estrelas começando a aparecer no céu acima, pequenos pontos de luz branca contra o negro crescente, e você as observa por um momento, pensando vagamente sobre a vastidão do universo e seu próprio lugar pequeno e insignificante dentro dele. Mas estes pensamentos também são vagos e não persistem, dissolvendo-se como névoa ao sol. As completas são cantadas em completa escuridão, iluminadas apenas por algumas velas, e a igreja que durante o dia parece grande, mas compreensível, agora parece vasta e cheia de sombras misteriosas, e as vozes dos monges cantando ecoam de maneiras estranhas. E há uma qualidade quase fantasmagórica nestas orações finais. No dia, uma sensação de que vocês estão participando de algo que transcende o tempo e o espaço, conectando-se com incontáveis gerações de monges que cantaram estas mesmas palavras neste mesmo lugar. Após as completas, vem finalmente o grande silêncio, quando toda a conversação cessa completamente e os monges se retiram para o dormitório, e você caminha lentamente através dos corredores escuros, sua mão ocasionalmente tocando a parede fria para guiá-lo, porque a escuridão agora é quase completa, e você navega mais pela memória que pela visão, e seus pés conhecem cada degrau, cada virada, cada irregularidade no chão de pedra. No dormitório você se deita em sua esteira de palha, no mesmo lugar de sempre, e ajusta o hábito ao redor do corpo, e sente o frio e a dureza da cama, mas também sente um profundo cansaço que torna mesmo esta cama desconfortável parecer bem-vinda. E você fecha os olhos, e os sons dos outros monges, se acomodando ao redor, criam uma espécie de música de fundo suave. E você sabe que em poucas horas o sino tocará novamente para as matinas, e todo o ciclo começará de novo, idêntico a hoje, como hoje foi idêntico a ontem, e amanhã será idêntico a hoje. Sua mente começa a flutuar naquele espaço entre vigília e sono, onde os pensamentos se tornam fragmentados e ilógicos, e você pensa brevemente sobre a página que estava copiando, sobre as palavras de Jó, sobre o sofrimento e a fé, mas estes pensamentos já estão perdendo coerência.
transformando-se em imagens vagas e sensações indefinidas. E você sente seu corpo relaxando gradualmente, cada músculo liberando a tensão acumulada durante o dia, e sua respiração se torna mais lenta e mais profunda. E o frio que você sentia alguns momentos atrás parece menos insistente agora, ou talvez você simplesmente parou de notá-lo. Há um momento curioso quando você está quase dormindo, mas ainda consciente. Um momento onde você sente como se estivesse flutuando levemente acima da esteira de palha. E você percebe vagamente que este mesmo momento acontece todas as noites. Este ponto de transição entre o dia e a noite, entre a vigília e o sono. E há algo reconfortante nesta regularidade, nesta certeza de que amanhã será como hoje, que não há surpresas esperando, nem mudanças drásticas, nem eventos inesperados, apenas o mesmo ciclo eterno de orações e trabalho, trabalho e orações. Você ouve alguém tossindo suavemente algumas esteiras adiante, e o som parece vir de muito longe, embora você saiba que a pessoa está a apenas alguns metros de distância. E este distanciamento dos sons é um sinal de que você está realmente entrando no sono, que sua consciência está começando a se desconectar do mundo físico ao redor. E você deixa isso acontecer, não resistindo, apenas permitindo que o sono venha quando estiver pronto para vir. Sua última consciência antes do sono completo é uma vaga sensação de gratidão, não dirigida a nada em particular, apenas uma sensação geral de que, apesar de todo o desconforto e toda a monotonia, há algo fundamentalmente correto sobre esta vida, algo que faz sentido de uma maneira que você não consegue articular em palavras, mas que sente profundamente. Uma sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, mesmo que a coisa certa seja copiar textos antigos, letra por letra, em um mosteiro frio na Borgonha, enquanto o mundo lá fora continua girando e mudando de maneiras que você nunca conhecerá ou compreenderá. E então o sono finalmente chega, completo e pesado, apagando todos os pensamentos e sensações, e você descansa nas poucas horas antes que o sino toque novamente e o ciclo recomece, como sempre recomeça, como sempre recomeçou, como sempre recomeçará, num padrão eterno e imutável que se estende para trás no passado e para frente no futuro, como um rio lento fluindo através do tempo, carregando você em sua corrente suave e inexorável.